Salve meu povo, beleza aí? Tudo beleza então? Vamos para mais uma videoaula aqui do canal, tá? Hoje a gente vai falar de uma matéria para os 8º anos, mais precisamente para o 8º A, lá da Escola Arthur Gayoto, beleza? É o período napoleônico, logo após a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte surge como uma figura central da história da Europa nesse período, tá? Grande estrategista, conquistas militares, um personagem indiretamente ligado à nossa história, porque com o bloqueio continental a família real portuguesa se mandou para o Brasil e o resto todo mundo já sabe, né? Se não sabe, vai aprender aqui no canal Farol da História. Beleza? Roda a vinheta! Salve galera, beleza, estamos de volta. O negócio é o seguinte, vamos falar um pouquinho de Napoleão Bonaparte, o período que ele governou a França, realizou grandes mudanças lá, e o governo de Napoleão Bonaparte teve início em 1799, pretendia atingir a estabilidade política e econômica da França, além de garantir a ordem interna do Estado. Napoleão permaneceu cerca de 15 anos no poder, entre 1799, final da Revolução Francesa, até 1814 na Conferência de Berlim, a época da Conferência de Berlim, quando a Europa foi dividida, né? Um período pós-revolucionário, tá, em que muitos dos ideais propostos pela burguesia estavam em consolidação na França. Então, quem foi Napoleão? Vamos ver o quadro aí, um resumo dos tópicos que a gente vai falar hoje. Dá uma anotada aí no caderno. São os tópicos: ascensão de Napoleão, golpe de 18 de Brumário, consulado, Código Civil, primeiro confronto lá na guerra na Europa, bloqueio continental que repercutiu na nossa história e assim por diante. Vamos voltar. Pessoal, vamos falar primeiro quem foi Napoleão. Então, desde o período da Revolução Francesa, Napoleão encontrava-se no meio da sua carreira militar. Na época do Diretório, lá na Revolução, ele ocupava o cargo de general e liderava campanhas expansionistas francesas na Itália e no Egito. E com o tempo, ele se tornou um importante líder do exército e um estrategista consagrado pelos franceses. Após o golpe de 18 Brumário e a destituição do Diretório, Napoleão passa a receber novos poderes e governar a França como cônsul. Na sua apostila, lá no verbete, lá no vocabulário, na página lá que fala sobre Napoleão, tem o significado de cônsul, mas eu vou adiantar para vocês. O cônsul, nesses casos, ele é um dos representantes do governo com grande autoridade, principalmente na França. Suas primeiras medidas foram centralizar o poder, organizar a cobrança de impostos e decretar a construção de diversas obras públicas, tá? Napoleão Bonaparte, ele instituiu o Código Civil francês. E para legitimar os ideais burgueses e liberais que vinham sendo implantados pouco a pouco desde os tempos da Revolução, o governo de Napoleão então criou esse código em 1804. E esse documento estabeleceu a igualdade dos cidadãos perante a lei, a separação entre igreja e Estado, instituiu normas para o casamento civil, destituiu privilégios feudais e instituiu o direito à propriedade. E apesar da legitimação dos direitos, alguns aspectos do código apresentavam características conservadoras, tá? As mobilizações, as greves e os protestos contrários ao governo eram proibidos. E além disso, o código não reconhecia a igualdade social entre homens e mulheres, atribuindo às mulheres papéis inferiores no âmbito familiar, tá? Ou seja, dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha no quadro? Bom, veja aí alguns aspectos da ascensão de Napoleão Bonaparte, tá? Dá uma pausa no vídeo e anota no seu caderno. Depois você vê aí o golpe de 18 Brumário, tá? E aí vem algumas explicações sobre as monarquias europeias que estavam temerosas com a expansão da Revolução Francesa, tá? Isso gera uma instabilidade social e política na França e foi instalado o consulado com Napoleão Bonaparte como cônsul, então aí um apoio dos burgueses, da pessoal da área rural e os militares.
No consulado tinha algumas prioridades lá no governo do cônsul Napoleão Bonaparte, como a gente vê aí no quadro, tá? Acabando com as ameaças externas, reorganizar a economia, estabilidade social e reorganização administrativa. E essas imagens que você vê aí são pinturas feitas pelos pintores da figura de Napoleão Bonaparte na época. Aí fala algumas realizações do consulado, o Banco da França e algumas outras aí que surgem com o consulado para fortalecer o Estado francês, tá? Aí o consulado tem o tempo, né, de cônsul, né, e ele exerce o controle então do poder executivo, tá? Vamos voltar. Em 1804, após adquirir alta popularidade e receber o apoio da maioria dos deputados, Napoleão foi coroado imperador. Naquela época, a política expansionista francesa cresceu entre 1799 e 1815 e a Europa foi marcada pelas guerras napoleônicas. Então esse expansionismo ocorreu por meio da anexação territorial decorrente de conquistas militares e por acordos que estabeleceram aliados de Napoleão nos governos regionais. Ou seja, Napoleão, através de suas conquistas militares, foi anexando outros territórios e fazendo acordos e fazendo alianças com outras nações, com os governos regionais, tá? Para poder Napoleão Bonaparte se fortalecer. Na questão do império, aí a gente vê que o império trata-se de uma estrutura politicamente centralizada em um monarca que recebe o título de imperador. Geralmente, o império apresenta grande extensão territorial, cujas terras são contínuas ou não, tá? Ou seja, a terra pode ser uma do lado da outra ou pode pular, certo? Pode dominar um país aqui, outro depois lá na frente. E além disso, como grande parte dos impérios se constitui por meio de conquistas, eles podem abranger povos diferentes e culturas variadas sob o mesmo governo. Napoleão ele investiu na difusão de uma imagem positiva e heróica do império. Assim, o governante financiou artistas e arquitetos para elaborarem quadros, esculturas e construções que abordassem suas bem-sucedidas campanhas militares e episódios considerados marcantes do seu governo. O Arco do Triunfo na França, por exemplo, foi um monumento construído ao mando de Napoleão em 1806 para homenagear as glórias militares francesas e atualmente a construção é um dos pontos turísticos mais famosos de Paris, na França. Lá na sua apostila de 8º ano, você vai encontrar uma fotografia atual desse Arco do Triunfo, tá? Vamos voltar ao quadro para a gente ver outros aspectos do período de Napoleão Bonaparte. Vamos lá. Aí a gente vê alguns aspectos do Código Civil Napoleônico. Aí vemos também alguns eventos importantes na vida dele, quando ele se torna imperador, como Napoleão I. E aí surge então alguns aspectos da oposição mundial acerca de Napoleão, né? Principalmente com a Inglaterra, e muitas monarquias absolutistas da Europa estavam com medo, então começaram a fazer alianças, coligações, tá? Para tentar conter o avanço de Napoleão em toda a Europa. Vamos voltar. Vamos falar um pouquinho sobre o bloqueio continental. Em 1812, as conquistas de Napoleão já alcançavam quase a totalidade do continente europeu. E nessa ocasião, a Inglaterra passou a ser o grande oponente nos planos do Império Francês. Tá? Foi além de representar uma forte potência econômica, a Inglaterra vinha resistindo aos seus avanços militares. Napoleão estava tentando conquistar a Inglaterra também. Vocês sabem muito bem que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, fica fora da Europa, do continente. Então Napoleão estava tentando absorver esse espaço para ele. Nós temos um mapa na nossa apostila, tá? Na página 332, que mostra aí para nós, você dá uma olhadinha lá, qual foi o alcance do Império Napoleônico, como estava o alcance do Império Napoleônico em 1812, e nesse mapa a gente vê a distribuição, como era esse bloqueio continental e quais países faziam parte desse bloqueio, beleza?
Com o objetivo de enfraquecer os ingleses economicamente, em 1806 a França decretou então esse bloqueio, o bloqueio continental. E de acordo com essa medida, todos os estados europeus estavam proibidos de negociar com a Inglaterra. Se algum governante desrespeitasse as ordens francesas e fizesse trocas comerciais com os ingleses, a França ameaçaria atacar militarmente a região. Em geral, a maioria dos estados europeus seguiu as determinações do bloqueio. 2 estados apenas não respeitaram as ordens impostas pelos franceses. Nessa época, Portugal era dependente do comércio com os ingleses e resistia a aderir às exigências do imperador francês. Quando Napoleão, então, mobilizou tropas para invadir Portugal, o rei português decidiu se exilar em sua colônia na América. Mas essa decisão não foi só dele não, tá? A Inglaterra, como era aliada portuguesa e queria manter comércio com Portugal, convenceu, fizeram um arranjo e Dom João VI veio para o Brasil com a corte portuguesa, escoltado por uma esquadra inglesa, tá? Eles fugiram de Lisboa quando as tropas francesas já estavam chegando próximas da cidade. Outro grande desafio para Napoleão foi a Rússia, que também não aderiu ao bloqueio. Em represália, e também por almejar ocupar o território russo, Napoleão invadiu a Rússia em 1812. Veja o mapa. Vocês notam aí no primeiro confronto, né, da Inglaterra, Rússia e Áustria contra a França. Alguns detalhes aí interessantes. A gente vê aí o bloqueio continental, né? Alguns aspectos desse bloqueio, algumas ilustrações de época. Você vê aí também Napoleão pelo mundo, a divulgação do Código Civil, as ideias liberais e a submissão do povo. E aqui mostra que Portugal, Dom João desobedece o embargo e aí Portugal é invadida. A Espanha aqui também é invadida. Entra José Bonaparte e há uma resistência interna em Portugal financiada pela Inglaterra, tá? Vamos voltar. Então, nessa época aí que a França estava tentando dominar a Europa, Napoleão mobilizou 600 mil soldados para invadir a Rússia. Era o maior exército da época e o exército francês era o mais poderoso. Mas as tropas napoleônicas, elas enfrentaram muitos problemas durante a invasão. A tática russa de terra arrasada consistia em deixar sem suprimentos as cidades por onde Napoleão passava, dificultando o abastecimento das tropas francesas. Isso desgastou o exército, que já sofria com o rigoroso inverno russo, tornando as batalhas mais complicadas e, diante das dificuldades, o comando napoleônico percebeu que não teria condições de vencer os russos e ordenou a retirada de seus soldados da região. Diante da derrota francesa na Rússia, o governo napoleônico se enfraqueceu e, aproveitando de tal situação, alguns estados europeus, alguns países europeus resolveram se unir para frear os avanços franceses. Então foi formada uma aliança entre Rússia, Inglaterra, Prússia, Áustria e a Suécia para derrotar Napoleão. E em 1814 a França foi invadida e Paris foi conquistada. E depois de muita pressão das nações ao redor, por fim a França se entregou e Napoleão Bonaparte ele foi derrotado. Veja o quadro agora. Você vê aí no quadro algumas ilustrações daquele período lá, em que a Rússia e a França entraram em conflito, tá? E você vê aí algumas informações, e cerca de 100 mil soldados conseguiram voltar para a França, tá? Depois foi formada uma sexta coligação dessas nações, Prússia, Inglaterra, Rússia e Áustria, e Napoleão por fim é vencido, abre mão do trono francês e ele é exilado na ilha de Elba, com uma pensão anual de 2 milhões de francos, era uma fortuna muito grande para a época, mas ele foge da ilha de Elba e retoma o governo francês. Aqui um mapa da França, da Europa toda em 1799, né? Os países anexados estão na cor laranja e os países aliados estão na laranja mais escuro.
e aí em vermelho as principais batalhas. Napoleão volta então e com cerca de 1.200 soldados ainda retoma o governo francês, o rei Luís foge para a Bélgica, tá? Napoleão volta ao governo. Vamos retomar a nossa aula. Então, como eu estava dizendo, Napoleão foge da ilha de Elba, retoma o controle do governo francês com um exército pequeno, já bem reduzido, como você viu no quadro. Então ele tenta novamente assumir o governo, e ele tinha muita popularidade, era muito querido, mas uma sétima coligação de nações lá da Europa fizeram uma rápida ofensiva e entraram na França novamente. Teve uma batalha chamada Waterloo, onde Napoleão Bonaparte por fim perde definitivamente seu exército e é capturado. Dessa vez ele é exilado na ilha de Santa Helena, que era um território inglês que fica no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, no sul do Oceano Atlântico. Ele morre em 5 de maio de 1821, nesse exílio. Para finalizar, a gente vai passar algumas fotos, inclusive tem até uma máscara mortuária de Napoleão Bonaparte, que era um costume naquela época fazer isso com os nobres, com os reis, tá? Para guardar para a posteridade. Dá uma olhadinha rapidinho e a gente já volta. Então, por fim, como eu havia dito, os franceses perdem definitivamente, Napoleão Bonaparte é exilado na ilha de Santa Helena, e você vê aí no canto direito abaixo a máscara mortuária de Napoleão, né? Foi feita depois que ele morreu, e abaixo nós temos o túmulo dele, né? Onde estão os restos mortais desse imperador francês. Vamos retomar a nossa aula. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa videoaula falando de Napoleão Bonaparte, do período napoleônico, as realizações dele, as batalhas, os 2 exílios e, por fim, a morte dele, tá? Ele instituiu o sistema educacional francês, que é até hoje colocado em prática na França, tá? O Código Civil e outras coisas mais. Espero que tenham gostado dessa pequena aula. Continue os seus estudos na plataforma da Iônica, lá no Arthur Gaioto. Eu vou continuar postando atividades para a gente, para o 8º A, todos os 7º, os meus 6º também, e o pessoal da Escola Luig e o 7º B também, tá? Mais uma vez, um abraço, a gente se vê, compartilha, dá um like aí, e vamos em frente, galera!